Olá pessoal, Tia Leia aqui, vamos fazer uma revisão sobre os números binários, ok? Então, gente, eu achei importante fazer essa revisão porque alguns alunos não entenderam direito como é um assunto muito complicado, é um conteúdo muito complexo e a pedido também de alguns pais que me falaram: tia, tem como a senhora explicar novamente de uma forma que o meu filho possa entender melhor? Então, por conta disso, eu achei por bem fazer mais uma aula de revisão sobre os números binários. Primeiro eu vou contar a história desses números binários. Quem foi que criou esses números binários? Foi um matemático alemão chamado Gottfried Leibniz. E o computador é que entende esse código binário. Não só o computador, mas todo o sistema de eletricidade, né, que usa eletricidade, também entende esse código binário, tá bom, gente? Onde são usados esses códigos binários? Eu acabei de falar para vocês. No sistema elétrico, quando eu apago ou acendo uma lâmpada, eu estou usando o código binário. Nas questões de verdadeiro e falso, quando é verdadeiro, é como se fosse 1. E quando é falso, é como se fosse 0. Depois eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês. Então, primeiro eu vou mostrar aqui tudo que eu vou falar hoje. Já falei um pouco da história, onde são usados, né? Usado no sistema de computação, nos microcomputadores, na parte elétrica, que entende o sistema binário. Então, vou fazer uma retomada do sistema de numeração decimal, para a gente ver o agrupamento do sistema de numeração decimal e como também são agrupados os números binários, para vocês poderem perceber a diferença entre o sistema de numeração decimal e o sistema binário. E depois eu vou fazer também uma atividade com vocês. Vou pegar algumas questões da apostila 2 de vocês e vou fazendo passo a passo, tá bom? Então, gente, onde são usados os números binários? Eu já falei para vocês que é na eletrônica e no computador que nós usamos. Então, quando eu desligo ou ligo uma lâmpada, eu estou usando o sistema de numeração binária. Quando eu ligo, ligado. É representado pelo 1. Quando desligo, representado pelo 0. O que quer dizer isso? Quando está ligado, está passando corrente elétrica. Quando está desligado, não está passando corrente elétrica. Do mesmo jeito com o computador. Quando vocês usam o computador, deixa eu só apagar aqui. Quando vocês usam um computador, usam um celular, né? O computador entende como número binário, ele não entende como se fosse uma letra. Exemplo, você vai lá e digitou a letra X. Digitei a letra X lá no tecladinho e automaticamente você vê no monitor a letra X, mas só que não é desse jeito que o computador entende. O computador só entende os números binários, ele só entende o 0 e o 1 que tem uma sequência. Então, quando eu digito a letra X no computador, o código que vai para o computador é esse que eu vou colocar aqui para vocês. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Então, o computador vai ler desse jeito, mas vai mostrar no monitor a letra X. Então, por isso que esses dois sistemas, tanto o sistema elétrico como o sistema de computadores, dos microcomputadores também, utilizam o número binário e transformam esses números em letras, em figuras, né? Cada corzinha daquela que mostra a figura que você pesquisa no computador tem um número binário diferente. Vocês sabiam disso? Então, esse número binário é usado na eletrônica e no computador. Vamos para a próxima parte. Para que vocês entendam melhor os números binários, eu vou revisar um pouco o sistema de numeração decimal. Quando eu falo em decimal, o que é que vem à cabeça de vocês? A contagem de 10, né? Algumas pessoas falam que é porque nós temos 10 dedos. A maioria de nós, pelo menos, tem 10 dedos. Então, por isso que é chamado de sistema decimal. E o sistema decimal é composto desses números aqui. 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, tenho 10 números aqui contando de 0 até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu tenho 10 algarismos aqui. É posicional. De que forma que é posicional? De acordo com a posição que eu coloco o número, eu posso mudá-lo. Se por acaso eu tenho um número aqui, 21, tenho 2 e tenho 1. Mas se eu trocar de posição, colocar o 1 primeiro e o 2 depois, eu já tenho outro número que é 12. Então, por isso que é posicional, tá, gente? E o agrupamento dos decimais é diferente do agrupamento dos números binários. Eu agrupo de 10 em 10. Eu não agrupo de 2 como são os números binários, tá bom? Então, é desse jeito que eu agrupo. De 10 em 10, ok? E a contagem tem sempre a base 10, como mostrei para vocês. São 10 números, então a base também é 10. 10 unidades significa quantas dezenas, minha gente? Lembra aí? Uma dezena, né? Então, se eu agrupar 10 mais 10 mais 10, quantas dezenas eu tenho? Eu tenho 3 dezenas, eu terei 3 dezenas, se eu for agrupando de 10 em 10. Por isso que a base do sistema de numeração decimal é 10. Vamos agora entrar no número binário de fato. Então, gente, o que vocês têm que prestar atenção no número binário. O sistema de numeração decimal, a base é 10, mas no sistema de numeração binário, a base é 2, que deve ser representado pelo número 0 e pelo número 1. Também é posicional. Então, o sistema de numeração binário é posicional também. De acordo com a posição do número, eu posso formar vários outros números, entendeu? Então, toda vez que você for fazer uma atividade com número binário, você só pode usar 0 ou 10, quantas vezes forem necessárias. Você não pode usar 2, não pode usar 3, nenhum outro número que não seja 0 ou 1. Em algumas atividades, até algumas pessoas que se confundiram quanto a isso. Então, estou deixando bem claro para vocês que vocês só podem usar esses 2 números para formar todos os outros números binários, tá entendido? Eu vou dar um exemplo de como são agrupados os números binários, depois eu vou para as atividades de fato, tá bom? Então, eu vou desenhar aqui uma bolinha, mais 2 bolinhas aqui embaixo, e depois mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero que vocês entendam que essas bolinhas é como se fossem os números decimais que eu tenho que transformar ou tenho que agrupar como números binários. Deixa eu pegar outra cor aqui só para destacar. Então, aqui eu tenho apenas uma bolinha. Então, quantos grupos de 1 eu tenho aqui? Eu só tenho um, não tenho outro grupo. Então, o número binário dessa quantidade será 1. Vamos aqui para baixo. Agora, eu tenho 2 unidades aqui que eu tenho que agrupar. Agrupei de 2, né? Porque os números binários são agrupados de 2. Então, eu tenho algum grupo de 1 nessa situação aqui? Tem algum número, alguma bolinha do lado de fora? Não tenho nenhum. Então, eu vou colocar aqui número, gente. Se eu não tenho nenhum, a ausência de número é 0, né? A ausência de quantidades, na verdade, que 0 também é número. Eu tenho quantos grupos de 2? Dá para observar aqui que eu tenho um grupo de 2. Então, eu represento pelo número 1. Eu não represento a quantidade. Se eu fosse representar a quantidade, seria diferente. Mas eu estou representando o grupo. Eu tenho um grupo de 2, na verdade. Eu tenho um grupo de 2. Então, é representado pelo número 1, 0 em número binário. Aqui eu vou agrupar novamente. De 2,
de 2. E aqui ainda eu posso fazer um grande grupo, né? Que eu agrupei de 2 em 2, é como se fosse 2 vezes 2, que eu agrupo desse jeito aqui. Então, quantos grupos de 1 eu tenho? Tem uma bolinha aqui do lado de fora, então eu tenho um grupo de 1. Quantos grupos de 2 sozinho? Só os 2 sozinho, como aqui. Eu tenho aqui embaixo algum grupo de 2 sozinho? Não tenho. Então, se eu não tenho, eu represento pelo 0. Então, eu ponho o 0 aqui. Agora, quantos grupos de 2 vezes 2 eu tenho? Eu tenho um grupo de 2 vezes 2, porque eu vejo o grupão, não a parte que está dentro, tá bom? Então, eu tenho um grupo de 2 vezes 2, então em número binário ficaria desse jeito. 1, 0, 1, porque é um grupo de 1, nenhum grupo de 2 e um grupo de 2 vezes 2. Entendido? Agora vamos para a atividade, porque eu tenho uma estratégia excelente que eu sei que todo mundo vai acertar a atividade a partir de hoje, tá bom? Vamos lá. Então, gente, como eu falei para vocês, agora nós vamos à atividade. Na página 205 do livro de vocês, tem um complete esse quadro com o registro de uma rodada do jogo Nunca 2. Em seguida, responda as questões. Eu fiz igualzinho tá no livro, então eu pintei aqui de azul, de verde, rosa, vermelho, amarelo e a parte branca. Temos aí a pontuação de Miguel, Tainá, Maria e Caio. A primeira pergunta é: quantas peças brancas o vencedor conseguiu para obter a pontuação total no jogo? Qual é o vencedor aqui? Nós podemos observar que a Maria, que está bem aqui, é a vencedora desse jogo, porque ela tem maior quantidade de pontos. A pergunta é: qual a pontuação total? Quantas peças brancas ela tem? Então, eu fiz um esqueminha que vocês vão achar muito rápido a quantidade de peças brancas que Maria tem. Vocês lembram que é sempre por 2? Então, eu comecei com 1. Multipliquei 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. 32 vezes 2 é 64. E 64 vezes 2 é igual a 128. Então, toda atividade que vocês forem fazer, tanto de transformar número decimal em binário e binário em decimal, vocês podem usar essa estratégia aqui, esses mesmos números que eu fiz aqui para vocês. Tá certo? Então, vamos lá ver qual a pontuação de Maria. Maria tem aqui, ela tem uma peça branca. Aqui eu tenho o número 1, na mesma ordem. Essa primeira ordem aqui, eu também vou olhar a primeira ordem aqui. Então, se ela tem, como é positivo, eu vou botar o número 1. Lembra da luz acesa? 1 e luz apagada é 0. Então, eu vou botar 1, porque a Maria tem uma peça branca aqui. Na ordem das amarelas, na segunda ordem, a Maria tem algum ponto? Não, então é 0. Então, eu vou repetir o 0. É como se a luz estivesse apagada. Certinho? Na terceira ordem, peças vermelhas, aqui tem um 1. Então, eu também vou botar esse 1 aqui. Então, luz acesa de novo. Vou representar desse jeito. Tá bom? Vamos seguindo. Na quarta ordem, eu tenho a rosa. Tem algum número 1 aqui? É como se a luz estivesse apagada. Então, vou representar com 0, porque aqui também tem 0. Calma, gente. Daqui a pouco vocês vão entender. Tá bom? Na quinta ordem, que é verde, também eu tenho o número 0. Luzinha apagada, representada pelo 0. E na sexta ordem, na azul, eu tenho o número 1. Então, vou representar também pelo número 1 aqui. Mas, tia, como é que eu faço para saber a quantidade de peças brancas que Maria obteve? Agora eu vou somar todos esses números que aparecem aqui, os que estão com 1, porque é o positivo, tá bom? Os negativos eu não vou somar junto, certinho, gente? Então, vou pegar. Quantas peças brancas a Maria tem? A Maria tem uma peça branca, tá bem aqui. Quantas peças vermelhas a Maria tem?
A Maria tem 4 peças vermelhas. Aqui ela não tem, ela não pontuou aqui. Aqui também não. E aqui, quantas peças azuis a Maria tem? 32. Então, representando o número binário, eu vou pegar os números de cima, os números decimais, vou fazer a soma e vou saber quantas peças brancas a Maria obteve nesse jogo. Agora eu faço aqui uma adição. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Aqui eu desço 3 porque não tem nada para somar com 3. Então, a Maria obteve 37 peças brancas nesse jogo. Aí vocês podem preencher. Quem por acaso fez errado, apaga, faz de novo. E quem fez certo, já bota o Czinho de certo lá porque você acertou. Desse jeito eu achei que ficou bem mais prático de fazer. Vocês não acham? Então vou preencher aqui. 37 peças brancas. Desse jeito. Entendido, gente? Vamos a outra atividade.